Tá. Seguinte, tá todo mundo conseguindo ver a apresentação aí? Direitinho? Sim, Tá? sim. Beleza. Deixa eu só ver o meu material aqui. Ué, gente, onde eu coloquei? Tá aqui. Né? Porque eu tenho que ter um guiazinho, né, pra aula aqui. Pessoal, seguinte. Hoje a gente vai falar dos primeiros anos da República, tá? Essa imagem que eu coloquei aí, né, foi até uma charge que muitos jornais começaram a publicar essa charge quando. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Só um momentinho. Muitos começaram a compartilhar essa charge aí, os jornais, né, começaram a publicar essa charge. Ué, gente, só um momentinho, que eu tô gravando aqui a aula pra gente, pra eu disponibilizar depois. Só que acho que não tá dando certo aqui não. Porque senão é bom pra galera depois assistir a aula, né? Ah, agora sim, beleza. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Confusão aqui que eu fiz. Chegou aqui, Camila. Fala, Camila. Boa noite. Estava começando agora a aula aqui. Então, pessoal, seguinte, a gente vai falar hoje dos primeiros anos da República. É, a minha ideia é a gente já chegar falando nessa parte de República, a gente já falar das revoltas, né, que aconteceram na República, porque é o que mais cai nas provas. Mas primeiro a gente tem que saber, a gente tem que entender o que aconteceu nesses primeiros anos da República, que foram anos meio conturbados, tá? Esses primeiros anos da República, tá? A coisa foi meio braba. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, tá? É, vamos lá, deixa eu passar o slide aqui pra gente começar. Seguinte, pessoal, a primeira preocupação, tá? A preocupação principal depois do dia 15 de novembro, né, de 1889, quando proclamaram a República e tal, a primeira preocupação era o seguinte, pessoal: era consolidar, organizar o poder, tá? Como que a coisa toda ia ficar organizada, tá? Porque mudou o governo, né? O governo todo mudou, deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república, tá? E, cara, mudou tudo. Então, tinha que ter uma organização aí, o pessoal tinha que começar a pensar no que ia ser feito, tá? Como que ia ser o tipo de governo, entenderam? É isso que a galera estava pensando na época. Como vai ser o governo? Então, o pessoal começou a pensar na organização de poder, tá? Então, no dia 15 de novembro, lá que a gente já sabe, o Marechal Deodoro proclama a República e vários grupos políticos começam a divergir sobre que tipo de república seria construída, tá? E como que era o Brasil na época, tá? Muitas elites econômicas e elites poderosas, né? Como a gente tem hoje ainda no Brasil, dominava a política do Brasil, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? Rio de Janeiro era a capital. Marca isso para vocês, esses três estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
porque isso vai ser importante até a década de 30 do século XX, tá? Para a gente entender esse núcleo de poder, tá? Rio como capital, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul como elites que dominavam a política, tá? E havia uma divergência entre essas três elites de que tipo de república o Brasil seria. Uns defendiam federalismo, né, com autonomia dos estados, em oposição à centralização do poder, que era na época do Império, tá? E uma coisa que vocês vão aprender isso, vocês vão pegar isso quando estiverem estudando Império, que é o seguinte: vocês já ouviram falar dos três poderes, né? Que é o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes existem desde a época do Império, tá? Isso nem nasceu no Brasil, tá? Isso é meio que uma base da... Deixa eu ver quem entrou aqui na aula aqui. Celeste. Tá? Isso é um tipo de organização que não vem do Brasil, não, tá? Deixa eu anotar aqui, Celeste. Então, na época do Dom Pedro I, quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, né? E... Boa noite, Celeste. Quando o Brasil se torna independente e é criada a primeira Constituição, que é a Constituição do Império, que é a Constituição de 1823, o Dom Pedro I, ele cria um novo poder, tá? Então, na época do Império, a gente tinha o poder executivo, que é o do chefe de governo, o poder legislativo, que é quem promulga as leis, e o poder judiciário, que, né, cuida da justiça do país. E o executivo, que executa as leis, que é o chefe de governo. No Império, o Dom Pedro I cria o poder moderador. O que é o poder moderador? É um poder que tem o direito de mandar nos outros três poderes. Né? Bacana, né? Então, só isso, eu estou explicando isso porque vocês vão precisar ver isso aqui, tá? E o que acontece? A preocupação era com a organização do poder. O pessoal não sabia como que organizar o poder. Os paulistas e os mineiros defendiam propostas de república inspiradas no liberalismo. Em São Paulo, a referência era o modelo norte-americano de república, o modelo dos Estados Unidos. Particularmente, né, quanto ao federalismo e às liberdades individuais. Era o que São Paulo, né, tinha mais como propor. Era um modelo liberal norte-americano, tá? E outro projeto de república era defendido por muitos militares e civis que eram adeptos do positivismo. A gente falou na aula passada do positivismo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Um importante grupo político que era liderado por Júlio de Castilhos, que era um gaúcho, que era adepto de ideais positivistas, ele defendia esse tipo de república positivista, tá? E eles defendiam uma instauração, de uma ditadura republicana que, ao garantir a ordem, levaria o Brasil ao progresso. Conseguiram pegar aí? Ao garantir a ordem, levar o Brasil ao progresso, né? O que a gente tem escrito na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, né? Que é um lema positivista. Então, no Rio Grande do Sul se tinha essas ideias, tá? E tinha também diferentes correntes políticas entre os militares, tá? No exército predominava os republicanos. Só que enquanto muitos oficiais seguiam a liderança de Deodoro da Fonseca, outros seguiam a liderança de Floriano Peixoto. Então a gente tinha republicanos seguidores de Marechal Deodoro, que proclamou a República, e outros seguidores de Floriano Peixoto, que era um marechal também do exército. E os positivistas tinham como líder Benjamin Constant, né, que eu falei deles para vocês na aula passada também. A Marinha era diferente. A Marinha tinha fortes ligações ainda com o Império, tá? E aqui no Rio de Janeiro, tinha um grupo de republicanos muito radicais, que eram chamados de jacobinos. Por que
Por que eles eram chamados de jacobinos, tá? Pelo caráter radical deles, eles eram chamados de jacobinos, porque os jacobinos era o grupo radical da Revolução Francesa, tá? Então aqui, né, republicanos, inclusive, então eles eram chamados aqui no Rio de Janeiro, esse grupo de republicanos mais radicais eram conhecidos aí como jacobinos, tá? Então eram civis e militares, e alguns deles positivistas, que defendiam de maneira exaltada o regime republicano. E eles se opunham de maneira contundente, né, à volta da monarquia. Eles eram completamente opostos à volta da monarquia e eles faziam uma oposição ferrenha contra a volta da monarquia. Por isso eles eram chamados de radicais, tá? Mas também tinham monarquistas que desejavam retorno do antigo sistema, mas eles eram poucos, tá? E nesse emaranhado de projetos políticos, nasce um governo provisório, tá? Que seria né, como o nome já diz, um governo provisório, que ia durar até a Constituição, né, até que fosse criada uma Constituição, e com essa Constituição, eleições para presidente. A primeira eleição para presidente no Brasil. E nesse governo provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele é escolhido para ser o líder, o representante do poder provisório, né, o presidente provisório. E em 1890, inicia-se no Brasil uma Assembleia Nacional Constituinte, que é uma assembleia, uma reunião, uma série de encontros para elaborar uma Constituição para o Brasil. Tá? E isso também para institucionalizar. A Constituição servia também para institucionalizar o novo regime. Né? E no dia 24 de fevereiro de 1891, né, é promulgada a Constituição da República, seguindo qual modelo? Né, o modelo vigente nos Estados Unidos. Então o Brasil, que passa, né, com a proclamação da República, o Brasil passa a se chamar Estados Unidos do Brasil. Tá? Só na década de 60 do século XX, o Brasil deixa de se chamar Estados Unidos do Brasil. Durante a ditadura militar, essa recente, tá, o Brasil deixou de se chamar Estados Unidos do Brasil e virou República Federativa do Brasil. Mas, nessa época, quando nasce a Constituição de 1891, o Brasil se torna, né, a República do Brasil se torna uma república federativa e liberal. O que é uma república federativa liberal? É o sistema presidencialista de governo, com 3 poderes, tá? O poder moderador é extinto e ao fim, né, chega ao fim do voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto por renda, tá? O voto censitário, só algumas pessoas poderiam votar. Só podia votar quem tivesse uma renda mínima. Com o fim do voto censitário, seriam eleitos, entre muitas aspas, poderiam os eleitores, entre muitas aspas, ser todos os cidadãos. O que não é verdade, tá? Por quê? Ex-escravizados não podiam ainda votar, mulheres não podiam votar, tá? E algumas categorias de profissões não podiam votar também. Tá? Então, assim, o voto não era total, né? A liberdade de voto não era total, né? Mas deixou de ser censitário, ou seja, deixou de ser deixou de poder votar só quem tinha uma renda mínima de dinheiro, tá? E o regime político se torna presidencialista, com os 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Os estados do Brasil, eles adquirem as prerrogativas de constituir forças militares e estabelecer impostos. O que é isso? Cada estado do Brasil ganha a liberdade de constituir sua própria força armada militar. Né? Então você tinha o Exército do Rio, de Minas Gerais, São Paulo e tal. E eles também podiam estabelecer suas próprias taxas de impostos. E se oficializa a separação entre o Estado e a Igreja Católica. E os deputados constituintes, né, eles elegeram o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República e o Marechal Floriano Peixoto como vice. Olha aí uma coisa, pessoal.
o voto deixa de ser censitário ou por renda, mas quem elege o presidente da República, o primeiro presidente da República, quem elege não é o povo, tá? Quem elege o primeiro presidente da República é a Assembleia, né? Os deputados que fizeram parte da Assembleia Constituinte. Então, Deodoro da Fonseca é eleito o primeiro presidente do Brasil e Floriano Peixoto o vice-presidente. Mas o novo regime republicano não ia ser uma beleza qualquer, tá? Ele ia começar a enfrentar muitas crises e crises muito sérias até ele se estabelecer definitivamente, tá? Até ficar redondinho, até sem ter problema, e ainda ia demorar muito, tá? A República, ela começa com uma grande euforia, tá? Na área econômica, né? O primeiro-ministro da Fazenda, né, o ministro da Economia, o primeiro-ministro da Economia na época do Brasil, na República, foi Rui Barbosa. Tá? Ele foi o primeiro-ministro da Fazenda. E com o objetivo de estimular o crescimento econômico, principalmente das indústrias, deixa eu passar o slide aqui, né? Principalmente com o objetivo de estimular o crescimento das indústrias, o governo ele autoriza 4 bancos a conceder empréstimos, tá? Conceder créditos em forma de empréstimos a qualquer pessoa que desejasse abrir uma empresa. E para cobrir esses empréstimos, o que o Ministério da Fazenda fez? Mandou imprimir uma imensa quantidade de papel moeda, mandou imprimir dinheiro, né? E como a moeda brasileira ela tinha como referência a libra inglesa, as emissões de dinheiro, né, sem lastro, né, que é uma garantia em ouro. O que é o lastro? É uma garantia em ouro de que vai ter como pagar pela falta de dinheiro, entendeu? Pessoal, alguém sabe me dizer o que acontece se você manda imprimir demasiadamente dinheiro? Inflação. Inflação, muito bem, tá? O que acontece quando nessa época aí, né? Há um aumento acelerado da inflação. Porque se fosse assim, resolvia o problema, né, gente? Mandava imprimir dinheiro para todo mundo, né? Então, a inflação dispara no Brasil. E muitos desses empréstimos foram usados também, olha só, para abrir, olha só como é que é o Brasil desde que nasceu, tá? Muitos desses empréstimos foram usados para abrir empresas que existiam apenas no papel. Já tinha empresas fantasmas, gente, tá? E isso, né, essas ações começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores. E por causa disso... A habilidade de passar a perna desde cedo. Desde sempre, mano. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. É que eu não tô dando aula de Brasil 1 pra vocês, mas comecem a prestar muita atenção nessas falcatruas. Eu não sei como é que o professor Arthur... Né, não sei como é que é a aula dele, mas... Começa a prestar atenção nessas falcatruas que tem no Brasil desde a colônia, maluco. Desde a colônia o negócio já não era bom aqui, tá? Tá? O Brasil tem muita coisa boa, tá? A gente tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa ruim na história do Brasil, mas também tem muita coisa boa, tá? A maioria das coisas são ruins, tá? Mas tem muita coisa boa. Mas se você parar pra ver como já tinha falcatrua aqui desde o início, olha, se vocês soubessem que tem por vir ainda aí na República, vocês vão ficar chocados, mas aguarde, tá? Hoje mesmo já vai ter uma loucura aqui, tá? Então, muitos investidores começam a perder o dinheiro, né, deles, e esse prejuízo começa a atingir toda a sociedade por causa da alta da inflação. E esse acontecimento, que foi marcado pela desvalorização da moeda, tá, e pela especulação financeira dessas empresas que existiam só no papel, tá, mas tinham investidores na bolsa, essa desvalorização e essa crise, né, esse acontecimento é chamado de encilhamento. Tem aí no slide, tá? Isso é uma época ali com os militares no poder, tá? Porque o vice-presidente era militar, o Marechal Floriano Peixoto, e o presidente da República era um militar também, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca. E ao mesmo tempo, pessoal, tá? Ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, né? Toda essa confusão
estava acontecendo, toda essa crise econômica, já no primeiro ano de república estava acontecendo, ao mesmo tempo rolava também um grave conflito envolvendo o presidente militar, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, de um lado, e políticos liberais e a imprensa do outro lado. O Deodoro da Fonseca e os militares que o apoiavam, né, alimentavam grandes desconfianças sobre os políticos. Né? Ele pretendia aumentar as prerrogativas do poder executivo e limitar a autonomia dos estados. Olha bem, pessoal, com a Constituição de 1891 é extinto o poder moderador. O que o poder moderador fazia? Né? Era um poder que tinha mais poder sobre os outros três. O que o Deodoro estava fazendo? Desconfiados dos políticos, ele resolve aumentar, né, os poderes do poder executivo, que o poder executivo cabe a ele. Até hoje no Brasil, né, o presidente da República do Brasil até hoje é o chefe do poder executivo. Né? Nos estados e nos municípios, o poder executivo é representado pelo governador, pelo prefeito, né, mas no país é o presidente. Então, ele queria aumentar as prerrogativas do poder executivo e limitar a autonomia dos estados. Olha só, a República nasce, a Constituição da República nasce com os três poderes iguais e os estados, todos os estados com sua própria autonomia. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca já estava querendo mudar isso, tá? Se liga aí, já estava querendo mudar isso. E, por sua vez, as lideranças civis que defendiam o modelo liberal e federativo, que foi como a Constituição nasceu, queriam impedir o quê? Eles queriam impedir uma ditadura militar. Né? Porque as lideranças civis, né, e a imprensa, eles estavam com medo desse aumento do poder executivo e a limitação, né, da autonomia dos estados, e eles defendiam um modelo liberal de república, que foi o que eles escolheram para a Constituição, e eles estavam começando a defender isso com medo de rolar uma ditadura militar, né? Que o Marechal Deodoro, limitando os poderes dos estados e aumentando o poder dele, né, como chefe do executivo, né, instaurasse uma ditadura militar. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, o presidente e o Congresso Nacional entraram em um desentendimento. Quem acompanhou os jornais, as notícias aí nos últimos meses, viu que isso, né, andou acontecendo, né? Então, andou acontecendo hoje. Então, o que acontece? Em novembro, tá? 8 meses depois de ser eleito, Marechal Deodoro da Fonseca fecha o Congresso. Fecha, acaba com o Congresso e decreta estado de sítio. O que é estado de sítio? Ninguém entra e ninguém sai do Rio de Janeiro. Tá? O que ele faz? Ele dá um golpe. O Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe, fecha o Estado, acaba com o Congresso e só ele que manda. Ele resolveu fazer isso. Tá? Então, embora no Exército ele tivesse recebido apoio, embora ele tivesse apoio do Exército, os oficiais que seguiam a liderança do Floriano Peixoto, que era o vice-presidente da República, não apoiaram esse golpe do Estado. A Marinha também não concordou. E com a atitude autoritária do presidente, né, a Marinha e outros oficiais do Exército que apoiavam Floriano Peixoto começaram a se afastar dele. Diversas lideranças civis reagiram ao golpe também, e sem apoio político, sem apoio civil e sem apoio militar, o Deodoro da Fonseca se viu numa enrascada terrível, né? Então o que ele faz? Em 23 de novembro, né, de 1891, né, ele renuncia à presidência. Então ele dá um golpe e alguns dias depois ele renuncia. Né? Ele dá um golpe achando que todo mundo ia apoiar ele. Ninguém apoiou. Então ele ficou sem apoio político, sem apoio civil, sem apoio militar, ou seja, ficou sozinho. E ele falou, não dá, né? Então ele renuncia. E no mesmo dia, Floriano Peixoto assume a presidência da República. Tá? Então, pessoal, esse foi aí os primeiros anos, né, os primeiros 2 anos de República. Né, 1889, né, final do ano de 1889, a República é proclamada. E 2 anos depois, já tem um golpe, né, e o
presidente renunciando, né? Assumindo o vice, né, que é o Floriano Peixoto. E a posse, eu vou dar uns exercícios também hoje pra gente, né, exercitar um pouco isso, só que eu vou falar um pouquinho mais do que aconteceu depois, mas isso a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, tá? A posse desse novo presidente, a posse de Floriano Peixoto, ela foi muito questionada, tá? E ele sofreu uma grande oposição de políticos e militares. Por quê? Porque, segundo a Constituição, o vice completaria o mandato, né, somente após o presidente ter cumprido metade do seu período de governo, ou seja, 2 anos. Né? Ele foi eleito em 1891, ou 1891, eu botei errado aqui, gente, no slide, eu vou consertar depois de mandar para vocês, eu botei 1981, eu inverti o 9 e 8. É 1891. Ele assume a presidência da República em 1891, né? E no mesmo ano, ele dá um golpe e renuncia. E pela Constituição, o vice só poderia assumir depois do presidente. Se o presidente sai, o vice só poderia assumir depois de 2 anos. Tá? Então, o Marechal Floriano não poderia assumir a presidência da República, né, com menos de 1 ano que o presidente renuncia. Então o pessoal começa a questionar isso, né? O vice só podia pegar o mandato depois de 2 anos. E como Deodoro da Fonseca deixou o poder só depois de 8 meses, o Floriano Peixoto deveria assumir a presidência e imediatamente convocar novas eleições para eleger outro presidente. Tá? E obviamente ele não faz, né? Floriano Peixoto estava decidido a permanecer no poder, e os florianistas, que eram os militares e políticos que apoiavam Floriano Peixoto, alegaram que o dispositivo constitucional só valeria para o próximo mandato presidencial, né? Então, né? Oi, quem posso falou falar aí? uma coisa rapidinho? Oi, pode falar. Não, é porque é meio burro, né? Porque, tipo, o cara que acabou de assumir poder vai ter que chamar as eleições? Quem que vai fazer isso? Então, foi o que foi decidido na Constituição, né? Foram meio ingênuos, né? Assim, vamos falar um negócio, né? Até hoje, a Constituição do Brasil é assim, tá? Se um presidente sai depois de... Antes de 2 anos, tem que ser convocada novas eleições. Os casos que acontecem... Só que isso nunca aconteceu, tá? Quando o Fernando Collor sofreu impeachment lá em 91, né? Já tinha 2 anos. Aí o Itamar Franco assumiu. Quando a Dilma Rousseff sofreu, né, o golpe, daí foi, né, tirada, né, teve um impeachment, né? O Michel Temer assumiu, já tinha 2 anos de governo da Dilma. Então, né? Foi em 2016, ela foi eleita em 2014. Então, assim, o pessoal tem muito cuidado para fazer isso, esperando 2 anos, que é para não convocar novas eleições, tá? Então isso tem na Constituição do Brasil até hoje. A Constituição atual do Brasil foi de 1988, lá logo depois da ditadura. Mas realmente, assim, não é que é ingenuidade, né? É o correto, eu acho, porque né, assim, é engraçado, porque é para prevenir esse tipo de coisa que aconteceu, né? E acabou que não rolou, né? O Floriano Peixoto foi e assumiu mesmo assim. Né? Então, eu creio que essa cláusula da Constituição era para impedir esse tipo de coisa, mas não foi o que aconteceu, né? Então, Floriano estava decidido a permanecer no poder. Os florianistas alegaram que essa lei só ia valer para o mandato seguinte, né? Para o segundo presidente, né? Eles já arrumaram essa ideia aí. E 13 generais do exército contestaram a posse do Floriano Peixoto, e por meio de um manifesto eles exigiram eleições presidenciais, só que o Marechal Floriano ignorou o protesto e mandou prender esses 13 generais. E as elites políticas do Partido Republicano Paulista, elas estavam receosas com a instabilidade da República e eles apoiaram o novo presidente, né, o Floriano. E o Floriano, por sua vez, percebeu que o apoio do Partido Republicano Paulista era fundamental para levar adiante o governo dele. E ele também contou com importantes setores do Exército e da população do Rio de Janeiro, que era a capital da República, né?
E o Marechal Floriano, ele passa a ficar conhecido como Marechal de Ferro, tá? Então a gente vai falar mais dessa parte daí na próxima aula, porque é daí que começam as revoluções, os conflitos republicanos, sabe? Né? Que é a Revolução Federalista, a Revolta da Armada, né? Todas essas revoltas que começam a acontecer por causa disso. E eu quero, né, situar todo mundo melhor, tá? Eu vou falar aqui, eu vou dar aqui para vocês alguns exercícios, né? E a gente depois eu vou corrigir todos eles hoje mesmo comentado, tá? E depois, quando eu for compartilhar esse slide com vocês, eu vou colocar o gabarito e o que eu comentei de cada resposta, eu vou botar por escrito também. Aproveitar que eu tenho que corrigir essa data aqui de 1981 para 1891, e eu coloco logo depois de cada questão, eu boto a resposta com o comentário. Tudo bem para vocês? Ok. Ó, tem essas Perfeito. imagens. Eu sempre gosto de botar umas imagens, porque às vezes a gente fala o nome das pessoas e são só nomes, né? Eu acho interessante você saber reconhecer a imagem da pessoa, né? Então, o Deodoro da Fonseca a gente já viu na outra aula, né? Eu já mostrei a foto dele. Essa é uma pintura do Marechal Floriano Peixoto. E o Rui Barbosa, que foi o primeiro ministro da Fazenda, tá? Rui Barbosa também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele era escritor também, tá? E eu tenho uns exercícios aqui, tá? São 3 exercícios porque tem muito poucos exercícios desse início de república, porque cai pouco. O que cai mesmo sobre república, tá? Esse período de república que a gente está estudando é chamado Primeira República ou República Velha. Ela vai da proclamação da República até 1930. Então ainda tem muita coisa pra gente ver ainda. Tem 40 anos de Primeira República pra gente ver, tá? E coisas mais pra lá são as revoltas, as revoluções que aconteceram durante o início da República que caem mais na prova. Mas é bom a gente sempre fazer qualquer tipo de exercício, tá? Então olha só, eu vou ler aqui o exercício pra vocês, vou ler as opções e se vocês quiserem um tempinho pra pensar e falar, tá? Vamos lá. A historiadora Maria Efigênia Lage de Rezende aponta que a Constituição Brasileira de 1891 inspirou-se no modelo norte-americano e implantou o federalismo no Brasil, em substituição ao centralismo típico do período monárquico. Então, referentes aos direitos eleitorais, o que a Constituição de 1891 dizia? Alguém chuta alguma coisa? Pode falar, gente, sem medo. A hora de errar é aqui. Lembra que eu falei que acabou o voto censitário, o voto, né, acabou o limite de renda, mas nem todas as pessoas podiam votar, né? Então a gente tem a homens e mulheres podiam votar. B, todos os cidadãos, incluindo analfabetos, poderiam votar. C, somente os homens com critério censitário poderiam votar. D, somente homens com mais de 21 anos. E a Constituição não discorria sobre a questão do voto. Gente, essa aí é por eliminação. Dando uma dica aí pra vocês. É a letra D. Letra D. Quem falou aí? Foi o Rafael. Rafael. Vamos ver. Rafael falou D. A Celeste falou C. A Amanda falou C. Quem mais aí? Ih, tá baixinho. Se tem alguém falando aí, eu não tô ouvindo bem, não. Deixa eu aumentar, ver se meu volume tá baixo. Ah, agora eu tô ouvindo. Meu volume tava baixo. Eu tô entre C e D. Por que você tá entre C e D? Porque eu lembro que tinha que ser homem pra votar, mas eu não lembro se era maior de 21 anos. Então olha só. Eu vou dar a resposta, mas antes eu vou tirar sua dúvida, tá? Lembra que eu falei que era o fim do voto censitário? A C diz o quê? Somente homens com critério censitário poderiam votar. Né? O critério censitário é um limite de renda, um mínimo de renda. Então a resposta certa é D, D de dado.
Somente homens com mais de 21 anos poderiam votar. E tem mais. A Constituição dizia que homens com mais de 21 anos poderiam votar. Entretanto, para isso, né, para esses homens com mais de 21 anos poderem votar, olha que absurdo, gente. Eles não poderiam ser mendigos, não poderiam ser militares. Eu estou falando mendigos porque era o que estava escrito na época, né? Hoje a gente não fala isso, a gente fala, né, outra coisa, mas na época era como eles diziam. Militares não podiam ser militares de baixa patente, ou seja, soldados. Soldado raso, sabe? Que acabou de entrar no exército. Não podia ser soldado de baixa patente. Religiosos, não podia ser padre ou algum outro tipo de religioso com voto de obediência. E analfabetos não poderiam votar, tá? Não havia critério de cor de pele nem de renda para voto, tá? E mulheres não poderiam Depois votar. aconteceu. Depois passa a ter. Sim, passa a ter depois. E mulheres não poderiam votar, tá? Então a resposta é letra D. Depois eu vou botar isso escrito direitinho no slide seguinte a esse, que aí vocês, né, quem, né, puder depois baixar lá, né, para estudar, já vê a resposta seguida, tá? Vamos lá para segundo exercício. Vamos lá. Sobre a parte... Isso aí já é sobre a aula passada, tá? Sobre a participação dos militares na proclamação da República. É correto afirmar que, vamos lá, o Partido Republicano ele foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no seio do Exército. Essa é a letra A. Letra B. A proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das ideias de Auguste Comte e o descaso do imperador para com o exército favoreceram a derrubada do império. Essa é a letra B. Letra C. O descaso de membros do Partido Republicano, como Sena Madureira e Cunha Matos, em relação ao exército, expresso através da imprensa, levou os casacas a proclamar a República. D. O gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares positivistas no baile da Ilha Fiscal. E letra E. A aliança dos militares com a Igreja acirrou as divergências entre militares republicanos, culminando na questão militar. E aí? Essa aí tem muita coisa escrita, mas é fácil. Quem lembra da aula passada vai pegar essa daí fácil. É a B. B. Quem mais arrisca aí? Eu também acho que é a B. Também acha que é a B? Uhum. Alguém mais aí? Arrisca. Essa é a hora, gente. Por que vocês acham que é a B? Porque Eu na acho minha que é cabeça a- faz sentido. Já é muito bom. Sem brincadeira. Eu acho, Sem eu acho brincadeira. que é a mais lógica mediante as outras informações, porque assim, a aliança dos militares com a igreja, né, tem umas. Tem umas, como é que eu falo? Umas alternativa meio bizarra. Sim. Então, eu vou dar uma dica para vocês de história, de questões de história, principalmente de Enem, tá? Ou ERJ, que são, né, dois vestibulares diferentes. As questões de história sempre tem muito texto. Essa não tem texto, mas porque essa não é do Enem e tal, mas as questões de história sempre tem muitos textos. E os textos sempre dão muitas dicas do assunto, tá? E essa aqui, não sei quem falou, foi que fez mais sentido, né, na cabeça, né, a resposta. Se você conhece, né, se você tem conhecimento do assunto, do conteúdo, se você estudou, se você leu, é isso que vai acontecer quando você lê a resposta. Uma resposta vai fazer mais sentido para você, a não ser que tenha uma pegadinha ali. Não é o caso aqui, tá? Então a resposta correta é B, B de bola mesmo, tá? Vamos lá, pessoal, olha só. Letra A. O Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência política no seio do Exército. O que o seio do Exército, né, desenvolveu foram ideais positivistas, não ideais anarquistas.
né? O que é o anarquismo? O anarquismo, vocês devem estudar isso em História Geral, com o professor Alan. O anarquismo é a autogestão do poder, né? O anarquismo não vai ter um líder no poder, né? É a autogestão, né? Imagina todos nós aqui nessa turma como um grupo e a gente não tem um líder, né? Todos tomam as decisões juntas, né? O nosso grupo tem uma autogestão, a gente, né? A gente é autossuficiente, né? Isso é uma anarquia, né? Não tem um poder, né? O grupo ele tem uma autogestão. Então isso é anarquia. Então não faz nenhum sentido você instaurar uma república através de ideais anarquistas, né? A B é a resposta correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. O descaso de membros do Partido Republicano, como por exemplo, Sena Madureira e Cunha Matos em relação ao Exército. É o contrário. O Sena Madureira e o Cunha Matos, eles apoiavam o Exército, né? Eles eram contra a proibição que o imperador deu da imprensa e do Exército dar depoimentos para a imprensa. Eles eram contra. Eles iam lá e davam depoimentos, tanto que Sena Madureira e o Cunha Matos foram presos, né? Então, eles não tinham descaso com o Exército, né? Pelo contrário, eles apoiavam. O gabinete a letra D, por que está errado? O gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares positivistas no baile da Ilha Fiscal. Essa é completamente sem sentido, né? O Visconde de Ouro Preto, ele era rival político de Deodoro da Fonseca, né? Tanto que disseram, né, os militares disseram que eles iam destituir o Visconde de Ouro Preto, né, para tentar influenciar a cabeça do Deodoro da Fonseca a marchar com eles, né? Então, essa não faz sentido nenhum. O baile da Ilha Fiscal, o que aconteceu o baile da Ilha Fiscal? Não sei, né, se vocês já foram, quando vocês já foram para Niterói, vocês olharam pro lado esquerdo, tem tipo um castelinho no meio da Baía de Guanabara. Ali é a Ilha Fiscal. E ali, uma semana antes da proclamação da República, teve um baile do Império, né? E dizem as lendas, dizem as histórias que Dom Pedro II, quando estava entrando no baile, ele tropeçou e quase tomou um tombo no chão. E ele falou, né, que a monarquia estava começando a cair ali, né? Dizem que ele falou isso de brincadeira, mas são lendas, né? São boatos. E a letra E está errada por causa disso mesmo que você falou, né? A aliança dos militares com a igreja acirrou as divergências entre militares e republicanos. Nada a ver. A questão militar foi sim uma questão que levou à queda do Império, mas o que rolou mesmo? O desgaste entre o imperador e os militares, tá? Esse desgaste vem desde o final da Guerra do Paraguai, que ele prometeu pagar um dinheiro, né, para os que chegaram mutilados e para a família dos mortos na Guerra do Paraguai, né? Esse desgaste estava crescendo sem parar. E o governo não dava nenhuma assistência a eles, né? E já os enxergava com certa desconfiança. E sobre uma forte influência positivista, né, arquitetada por Benjamin Constant, e colocado em prática pelo Marechal Deodoro, acontece a proclamação da República. Então, foi um desgaste que já estava acontecendo. Então, a resposta é a B, né, porque rolou essa proibição dos debates políticos e militares pela imprensa, né, a imprensa era proibida de falar sobre os problemas políticos e militares, né, do Império, e a influência das ideias do Conté, né, e o descaso do imperador com o exército, por causa dessas questões da Guerra do Paraguai, né, e tudo isso favoreceu a queda do Império, tá? Muito bem, olha, vocês estão, né, conseguindo pegar ali, né, as questões e, sabe, eu tô vendo que vocês estão conseguindo pegar muito bem ali. Esse é o último exercício, tá? Ao fim de uma madrugada e confusa de 14 para 15 de novembro de 1889, vários grupos militares de oposição concentraram-se diante do Ministério do Exército no Rio de Janeiro, onde estava reunido o governo imperial, e seu protesto culminou com a proclamação da República, pela mais importante figura militar do país, que era Deodoro da Fonseca. Então, pessoal, o início da República, tá? O início da República do Brasil foi descrito, desde a sua fundação, como uma proclamação.
Só que cada vez mais os historiadores preferem o termo golpe de Estado. Por quê? Por que os historiadores chamam a proclamação da República de golpe de Estado ou golpe militar? Tá? Não é porque foram militares, mas por que chama de golpe de Estado? Tá? Eu vou ler aqui. Letra A. A República foi implantada por grupos apoiados por forças internacionais. B. Não houve participação popular e foi dirigido contra um governo constitucional. Letra C. A intenção primeira era derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto e não proclamar um novo regime. E letra D. Foi realizada durante a madrugada e não à luz do dia. E aí, pessoal? É a letra B. Letra B. Quem mais aí? Fábio Cauã. Fábio falou letra B. Celeste falou letra B. Ana Caroline, letra B. Amanda, letra B. Vocês estão muito bons, gente. Letra B. Né? Não houve participação popular e foi dirigido por um governo constitucional. Foi dirigido a um governo constitucional. Né? O Império tinha uma Constituição. E um golpe de Estado, ele é definido... Eu vou explicar para vocês o que difere um golpe de Estado de uma revolução, tá? A revolução vem de fora para dentro. Basicamente isso. E o Estado vai de dentro para dentro. Eu vou explicar isso para vocês. Um golpe de Estado ele é definido quando um governo legitimamente constituído, tá? Não confundam com legitimamente eleito, mas um governo legitimamente constituído, que era o caso do Império, né? A Constituição do Império garantia a Dom Pedro II o cargo dele como imperador do Brasil, né? Quando um governo que é definido como legitimamente constituído, ele é destituído, ele acaba de forma violenta e sem participação dos cidadãos, como foi o caso da República do Brasil. Eu vou recapitular algumas coisas para vocês que foram golpe e outras que foram revolução, tá? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa tirou do poder Luís XVI. Mas quem foi que tirou Luís XVI do poder? Foi o povo. O povo derrubou a fortaleza da Bastilha e, com o apoio da burguesia, eles tiraram Luís XVI e a monarquia do poder. Então, a mudança do status do governo saiu de quê? De fora do governo para dentro do governo, né? Então, uma revolução. Vamos lá. A Revolução Russa, né? O czar Nicolau II, ele era ainda era um feudalismo na Rússia, e o exército que não pertencia, né, ao Império Russo foi lá e derrubou o czar Nicolau II do poder. Então é a Revolução Russa. Vamos lá. A Revolução Cubana, né? O Fulgêncio Batista era um presidente corrupto de Cuba, aliado aos Estados Unidos, e um grupo sai, né, da América do Sul, liderado por Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara. Eles invadem Cuba e destituem Fulgêncio Batista no poder e fundam um novo governo. É uma revolução. Mudou. De fora para dentro. Agora, vamos lá. 1964, né? A gente tinha um poder, né, que era legitimamente constituído, né, que era do João Goulart. A gente vai ver isso mais para frente. Mas legitimamente constituído, né? Então a Constituição garantia o poder ao João Goulart. O exército fazia parte da República, né? O exército fazia parte do governo. E deputados, generais do exército foram lá e destituíram do poder João Goulart, né? Então não teve a participação do povo, né? Ou seja, não houve participação popular, foi dirigido a um governo constitucional de dentro do próprio governo, e o governo que era legitimamente constituído foi destituído de forma violenta e sem participação dos cidadãos. Foi de forma violenta porque o exército foi para a rua, tinha tanque de guerra na rua e
né, foi formada uma junta militar. Então é o que a gente chama de, né, o golpe de 64. Né? Vamos lá, o golpe do 18 do Brumário, né, que botou Napoleão no poder. Napoleão, durante a Revolução Francesa, ele era um general do exército francês. Né? Ele armou para tirar o rei do poder e ele se tornar o imperador da França. Então, dentro do próprio poder, ele deu um golpe, que foi o golpe do 18 do Brumário. Então, vocês conseguiram entender a diferença entre golpe e revolução? Né? Então, a proclamação da República foi um golpe. Né? Então, a resposta é a letra B. Não houve participação popular e foi dirigida contra um governo constitucional. Eu sempre recomendo isso para todo mundo. Se vocês tiverem oportunidade de ir no Museu Histórico Nacional, esse não é o que pegou fogo, não. Esse é o museu que tem lá na Praça 15. Se vocês chegarem na Estação das Barcas e seguirem à direita, vocês vão ver um museu todo branco, tem um monte de bandeiras do Brasil, bandeiras de diferentes épocas do Brasil. Lá dentro você tem diversas áreas do museu que são as diversas etapas da história do Brasil. E lá tem um quadro de Dom Pedro II, quando Dom Pedro II era menino ainda, acho que ele tinha 15 anos. É um quadro pintado de Dom Pedro II, e o quadro ele tem uma mancha bem no rosto de Dom Pedro, sabe? Você não vê o rosto de Dom Pedro II direito. Por quê? Quando houve o golpe, né, de Estado, né, a proclamação da República, os republicanos invadiram o gabinete, né, do Ministério do Exército, que era imperial, né? E lá tinha esse quadro de Dom Pedro II. Ele pegou e deu um golpe de espada no rosto do quadro e cortou o rosto. O quadro, ele foi restaurado, só que a pintura não foi restaurada. Eles deixaram a parte rasgada aparecendo do quadro para mostrar o que aconteceu naquela noite. Entendeu? Se vocês tiverem oportunidade de... Não sei se está aberto aí por causa da pandemia, mas tiverem oportunidade de ir no Museu Histórico Nacional, que fica na Praça 15, vocês conseguem ver esse quadro lá. Ele fica bem no finalzinho da parte do Império, bem na saída mesmo, assim. É muito maneiro, vocês chegarem lá para ver. Tá? Então, pessoal, deixa eu só conferir se entrou mais gente no meio, mas acho que não. Anotei o nome de todo mundo para botar na presença. Nós temos aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu contar direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas, 13 alunos. Beleza, tá certinho, gente. Pessoal, é isso, acabamos na hora certinha. Amanhã eu coloco essa aula gravada e... Aí, ó, Celeste já foi, né? É legal, né? Você viu, Celeste, esse quadro lá? Você reparou nele? Fábio, a Revolução de 30 foi revolução mesmo. A gente vai chegar lá e vocês vão ver que foi revolução. A de 30 foi revolução mesmo, tá? Mas é isso, a gente vai chegar lá em breve. A gente vai chegar lá na Revolução de 30, tá? Pessoal, obrigado. Amanhã essa aula gravada tá lá no YouTube, tá? E junto com esse PowerPoint já com a resolução dos exercícios, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Boa semana para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa semana.